Então você tem essa parte static, né? E permite que você coloque os recursos estáticos. Nesse caso, o Tomcat ele não precisa de rota para acessar esses recursos estáticos. O próprio Tomcat vem aqui e devolve o arquivo quando você digita a URL dele lá no navegador, certo? Então aqui você tem arquivos CSS, arquivos JavaScript, imagens e tudo mais. Só não lembro agora o que é que você coloca lá. Se você vai botar barra static, barra o nome do recurso, né? Por exemplo. Se você quiser ver o código-fonte de um arquivo CSS, ou se você realmente não tem acesso. Uma boa pergunta, um bom teste para ser feito. Eu nunca testei isso aí. Me veio agora na mente se eu posso acessar de uma URL esses recursos estáticos. Tá? Porque isso aqui, ele vai gerar esses recursos dentro das pastas onde ficam as classes Java, misturado aqui com as classes Java. Tá? E aí é uma área que fica dentro da pasta webinf da aplicação web que você não tem acesso, né? Por uma URL. Você tem que alguém mapear o recurso para pegar. Bom, mas fica para teste quando a gente for colocar as mãos no teclado. Em templates, como já havia dito, você coloca seus templates, no caso aqui nosso, do TimeLeaf, tá? Existem outros engines de templates, como o FreeMaker e o Mustache, e você pode usar também, caso você não prefira usar o TimeLeaf. Tá? E aí você vai ter que colocar o starter para eles lá no site do Spring Initializer, tá bom? Como a gente vem trabalhando com TimeLeaf, não sei porquê, a gente vai mudar agora para aprender uma coisa nova, tá? Vamos nos aprofundar e continuar usando o TimeLeaf aqui também no Spring Boot. Vou falar um pouquinho sobre os starters, pessoal. Então o starter, na verdade, ele é uma coleção de dependências agrupadas sobre uma única dependência que vai para o seu POM. Aquela dependência, na verdade, ela contém referências para várias outras dependências. Você pode fazer isso com o Maven. Isso não é uma característica do Spring Boot, não. Isso é uma característica do Maven. Então você pode criar, por exemplo, você pode criar uma dependência que tenha um arquivo .jar e não tenha código nenhum desse arquivo .jar. Ele, na verdade, vai ter um diretório chamado metainf. Dentro desse diretório metainf, ele está dizendo todas as outras dependências vão ter que ser carregadas quando você carregar aquela única dependência. Então, por exemplo, imagine que você habitualmente carrega 6 dependências no seu POM, né? Nas suas aplicações. Né? Geralmente você se fixa em algumas tecnologias, e aí essas tecnologias têm dependências para você programar nas APIs delas, e você coloca aquelas 6 dependências sempre, ou quase sempre, em quase todo projeto seu, lá onde você trabalha, por exemplo, faz estágio, etc. Então, em vez de você baixar essas 6 dependências, você baixa essa única dependência que tem uma espécie de link para essas 6 dependências que você usa habitualmente. Então, você só precisa agora colocar essa única dependência que linka para essas outras 6 dentro do seu POM. E essa dependência baixa as outras dependências. O papel dela, na verdade, é ser um agrupador. É como se ela fosse um diretório de dependências. Tá? Então, você, com essa dependência colocada dentro do seu projeto, você na verdade está referenciando aquelas 6 originais. Então o starter nada mais é do que isso. Então, por exemplo, quando você baixa o starter de JPA, ele já baixa o Hibernate, já baixa todas as dependências do Hibernate, arquivo Log4j que o Hibernate usa, arquivos para fazer parser de XML que o Hibernate usa. Enfim, em vez de você colocar um monte de dependências, se bem que o Hibernate avançou bastante, né? Basta você colocar o Entity Manager que ele baixa tudo hoje em dia. Mas você tem outras coisas também que você precisa dentro da sua aplicação, que você só precisa de um starter para isso, tá? TimeLeaf, por exemplo. Então, não me preocupe saber qual versão do TimeLeaf trabalha bem com qual versão do Spring MVC. Eu simplesmente baixo o starter do Spring Web, né? No caso, o starter web do Spring Boot e o starter JPA. E aí ele já vai trazer dependências que são compatíveis, tá? Do Spring MVC com as dependências da JPA. Então, por exemplo, imagine que você utilizou o Spring Web MVC. Então você colocou uma versão para o Spring Web MVC, aí você depois teve que trabalhar com a API de validação, né, do Java, aí você colocou uma versão para ela. Você colocou uma versão para o Spring Validator aqui, ó, Hibernate Validator, que é a 6.02. Então, a versão 6.02 é a implementação da
API Validation 2.0. Então isso aqui seria uma especificação, vamos dizer, aqui a implementação dela. Então, a 602 do Hibernate equivale a 200 da Validation API. Então, como saber que dependência é equivalente, né? Ou é compatível com qual outra dependência? Então, as dependências ajudam muito no POM, mas uma hora você acaba se encontrando com esse problema, tá? E aí resolve tudo isso colocando Spring Boot Starter Web. Pronto. Quando você coloca isso aqui baixa uma coleção de dependências para você, para trabalhar com aplicações web. Então, ele vai baixar, sei lá, o WebMVC, o Validation, talvez o Hibernate, né? Então, você coloca simplesmente uma única dependência, que é o seu starter. E veja que você não põe o número de versão nessa dependência. O número de versão, vocês vão ver, ele fica em outro lugar. Certo? Então, aqui eu estou adicionando starters ou dependências, como vocês queiram chamar. Certo? Digitei Ctrl B aqui, digitei Web, e aí apareceu aqui, ó, Spring Web como primeira opção. Aí eu cliquei, selecionei ela como sendo uma das minhas dependências, um dos meus starters. E aí ele gerou isso aqui no POM. Spring Boot Starter Web. Certo? Sem o número de versão, observe. E aí vamos supor que eu escolhi mais algumas. O DevTools, né, para ele fazer o restart automático do Tomcat. Spring Data JPA, para trabalhar com JPA. E o TimeLeaf, para trabalhar com templates do TimeLeaf. Então a minha aplicação web trabalha com JPA, guarda objetos em bancos relacionais. Trabalha com TimeLeaf. Poderia ter adicionado aqui também, por exemplo, o driver do MySQL. Então, alguém diz, mas eu vou precisar do driver, eu vou lá no site do MySQL baixar a dependência, pegar qual é o trecho da dependência do driver correto para eu colocar no meu ponto. Não precisa. Digita MySQL aqui, digita Postgres aqui, digita Oracle, e aí você vai ver se existe um starter para aquilo. Certo? Mesmo que o starter seja 1 para 1, ou seja, um starter equivale a uma dependência. Mesmo assim, é melhor você usar os starters. Tá? A sua aplicação já sai pronta do forno. Você não precisa ficar mexendo mais no ponto. Tá? Então, não se preocupe em perder tempo, entre aspas, né? Aqui na adição de dependências. Você está, na verdade, ganhando tempo. Porque aqui você só está digitando e escolhendo, digitando e escolhendo. Você não está digitando nada dentro do POM. Você não está escrevendo nenhum código XML. Desculpem, você não está indo num repositório Maven procurando por uma dependência para copiar o trecho, né, e colar dentro do seu POM.xml. Então isso aqui não é perda de tempo. Isso aqui você está ganhando tempo com isso aqui. Você está selecionando, digitando aqui pelo nome, ele busca tudo que tem aquele nome, e você está clicando e ele vai agrupando aqui para você. Ó. Depois que você tiver terminado, você vai clicar naquele botão que tem aqui embaixo, né? Enfim, o botão ficou lá para trás, para gerar a aplicação. E aí o que é que ele faz? Para cada um desses starters, ele gera uma dependência no seu POM. Spring Boot Starter Data JPA, para esse cara daqui, ó. Spring Boot Starter TimeLeaf, para esse daqui. Spring Boot Starter Web, para esse daqui, ó. Faltou o DevTools, não, tá aqui, ó. Spring Boot Org Spring Framework Boot Spring Boot DevTools, tá? Para você rodar em escopo de runtime, ou seja, só em execução que você usa esse camarada daqui. Os outros todos em escopo de compilação, ou seja, serve tanto para compilar quanto para executar, tá? Aqui não, ele não usa para compilar. O compilador não precisa dessa dependência, só a máquina virtual Java quando for rodar o teu programa. Então, há mais de 30 Spring Boot Starters. Isso na época que eu escrevi esse slide em 2019. Hoje pode ser que exista o dobro disso aí, né? Tá? Então, antes de você sair procurando em repositórios Maven uma dependência para alguma coisa que você usava, sei lá, uma API para gerar PDF. Então, antes de buscar lá como é que se chama? O iText, né? Que é uma API bastante conhecida, muito usada para gerar PDFs programaticamente. Procura para ver se não tem um starter do iText aí no Spring Boot. E você ganha tempo. O Spring Boot gera no seu .xml esse elemento parent aqui, ó. Esse elemento parent, ele tem o Spring Boot Start Parent, como se fosse o pai de todos os starters que você baixou. E aqui é que vai o número de release, tá? Então ele tem uma espécie de starter pai, de onde todos os starters provém, né, herdam. E você diz aqui o número da release, 2.1.3 é a release que eu estou usando.
Então, ó, em todos essas dependências aqui, você vai usar o release 2.1.3. Então, a compatibilidade está garantida de graça, sem você estar perguntando qual versão de dependência A é compatível com qual versão da dependência B, certo? Porque todos os starters terão a mesma release, então elas terão sempre dependências compatíveis entre si. Então, você não precisa se preocupar com esse problema. Mais uma vez, isso é um problema que não acontece muito, tá? Quando a aplicação vai ficando grande, médio a grande porte, é que você começa a se deparar com esse tipo de problema. E aí você tem que parar o desenvolvimento para resolver problemas de configuração, certo? Ou seja, você vai perder tempo. Então, com isso aqui, você já garante na origem do seu projeto que você vai ter dependências compatíveis. Tá certo? Ó, tem um número de versão aí, as dependências, porque todas herdarão dessa dependência pai. Parent significa isso. Então, é uma dependência pai de todas as dependências que você está usando. Então, geralmente ela vem completa e as outras herdam as características que você não configurou especificamente nelas. No caso aqui é a version, né? Então, eu declarei a version aqui, ela vai buscar na minha dependência parent. Tá certo? Já falei para vocês, né, que durante o desenvolvimento, quando a gente altera uma classe Java principalmente, né? E agora também quando a gente altera recursos estáticos, porque eles estão dentro da pasta source main resources, né? Ó, os templates estão dentro da pasta source main resources. Então isso aqui é como se fosse código Java, certo? Ele vai botar na mesma localização que o código Java. Depois a gente vai ver um arquivo já gerado com ele, e aí vocês vão ver onde é que fica cada uma dessas coisas, né? Os recursos estáticos, os templates e tudo mais. Então, eu sempre uso esse DevTools. É obrigatório, Fred? Não, claro que não. Mas você vai ter que ficar o tempo todo dando stop, start, run as Java Application. Stop, run as Java Application. Assim eu só dou uma vez run as Java Application e esqueço. Fico desenvolvendo minha aplicação. Aqui e acolá, quando eu vejo, a console sobe de novo o servidor de aplicações. Aí se tiver algum erro, você vai ver o stack trace na console do Eclipse, tá? Ou no seu terminal, se você estiver usando o terminal. Então basta colocar essa dependência. Ah, Fred, esqueci lá quando eu estava aqui no Spring Initialize, eu esqueci de adicionar o DevTools. Não tem problema. Você abre o POM e coloca isso aqui, ó. Veja que não precisa colocar o número de versão, porque ele vai buscar do parent. Olha que coisa boa. Você não precisa saber qual é a versão do Spring, do DevTools que você deve utilizar, com a versão de todos os outros starters que você já está utilizando, porque eles não contêm número de versão. O número de versão fica lá no elemento parent. Tá? Então você não precisa colocar o número de versão aqui. Isso aqui praticamente não muda, tá? Org Spring Framework Boot, Spring Boot DevTools. Então só adicionar essas linhas lá no teu POM e você tem mais um starter automático. Então na próxima vez que você reiniciar o seu servidor de aplicação, você vai ter que dar um stop e um start, claro, para poder ele ler de novo o POM, né? E aí ele reinicia automaticamente. Ou então não, eu posso até estar falando besteira. Basta colocar isso aqui, dar um save, de repente ele detecta isso aí no POM. E ele já, a partir daí, já faz o restart automático, sem precisar de mais um restart manual, tá? Também só sei fazendo, não sei dizer agora, certo? Bom, aqui eu fiz o contrário, né? Aqui eu coloquei a dependência primeiro no POM, e aqui eu estou mostrando que eu posso usar o Spring Initializer para adicionar ele assim que eu estiver gerando o projeto, tá? De uma forma ou de outra, ele vai instalar e vai trabalhar para você, ao invés de você estar trabalhando para a IDE. Já falei do arquivo application.properties. Aqui está a lista de propriedades, está meio duplicado esse slide, né? Aqui está um exemplo de arquivo configurado. Ó. Dessa vez, ó, eu coloquei aqui como context path Spring Banco. E aí, se eu tiver uma rota chamada login, para fazer a leitura do formulário de login, eu vou colocar login depois o nome da aplicação. Antes, sem essa configuração aqui no arquivo application.properties, sem essa propriedade, eu colocava login colado aqui com 8088. E 8088 porque eu mudei a porta aqui também, ó. Imaginando que a porta 8080 já estivesse sendo usada. Aqui eu estou definindo o tempo máximo de inatividade de uma sessão. Então, se você não usar a aplicação por 15 minutos, não interagir com ela por 15 minutos, né, no browser, o servidor de aplicação não trocar um cookie que identifica a sessão por 15 minutos, a sessão é encerrada automaticamente pelo servidor.
Tá? E aqui já adiantando um pouquinho a nossa aula da próxima semana, que é o Spring Boot JPA, eu estou configurando algumas características de conexão com o meu banco de dados, né? O URL de conexão, aqui está o nome do banco, né? Eu crio lá no MySQL. E aí uma dica, né? Muita gente teve problema, eu já coloquei inclusive lá no a nossa no Google Chat da gente, na nossa sala de bate-papo, é que quando você for criar um banco no MySQL, cria primeiro o usuário, tá? Cria um usuário, por exemplo, banco, Spring Banco, e aí em algum momento do assistente para criar um usuário, ele vai perguntar lá, acho que tem um checkbox, se não me engano, ele pergunta, você quer criar um banco para esse usuário com o mesmo nome, Spring Banco? Aí você clica sim, ele já vai dar os grants todos para garantir que você tem acesso com aquele usuário àquele banco, certo? Vocês disseram que tiveram dificuldades para fazer o data source com MySQL. Eu também passei por dificuldades, né? Vou confessar que no começo eu não usava MySQL, usava um outro banco de dados que é só um arquivo jar, um banco de dados muito usado para teste unitário de software, e usava para brincar com as minhas aplicações, para fazer o desenvolvimento das aplicações. Eu não precisava instalar nada, só baixar esse jar e colocar como dependência do Maven, na verdade. Eu nem baixava, né? Eu colocava como dependência do Maven, o Maven baixava. Que é o... Esqueci agora o nome do danado do banco. H, H2, eu acho. Não lembro agora. Hypersonic. Não me lembro. É um banco de dados que é só um arquivo já. Pronto, nada mais. Ele é bem levezinho, bem pequeno. E você só precisava baixar essa dependência e ele subia na memória, executava da memória. Né? Na verdade não. Eu baixava ele. Exatamente, eu baixava esse banco de dados e ele criava uma pasta tal. Nessa pasta então tinha os scripts para você subir o banco de dados e deixar ele rodando. Então eu fazia isso. Eu ia lá na pasta, subia, deixava ele rodando, como qualquer servidor de banco de dados tem que estar no ar, né? E aí a partir daí eu passava a usar ele nas minhas classes de Java. Então, ele vinha com uma ferramentazinha utilitária para você fazer queries, fazer updates, etc. Consulta nos bancos, ver as tabelas do banco, etc. É muito básico, tá? Muito básico mesmo. Não se compara com PHP MyAdmin, por exemplo, do MySQL, que é bem completo. Mas era o banco que eu usava. Estou esquecido do danado do nome do banco. Deixa eu ver ele aqui. Só um instante, pessoal. Já já eu digo qual é o nome desse banco. Aqui todos esses projetos já estão usando MySQL. Acho que aqui todo mundo está usando MySQL. Não tenho mais nenhum projeto que use esse banco de dados, não. Eu perdi o meu computador, deu um problema na placa-mãe. E aí eu tive que usar um outro computador emprestado. E acabei não instalando de novo esse banco de dados. Tá? Mas agora eu fiquei invocado e eu vou procurar ele aqui. Database Java Test.
Não é nenhum desses. HSQLDB, achei. Então é o HyperSQL. Então você faz o download, né? Ele baixa uma pasta, você zipa essa pasta. E lá dentro tem o script para você rodar, né? Fazer o start e o stop do servidor. E tem o driver também, JDBC, ele já busca lá dentro. Tá aqui para vocês. Então ele tá aqui, ó. Aí que ele tem uma subpasta, senão eu tô ferrado aí. Tem, ó. SQLDB, bin. Aí você coloca ele para rodar, tá? Run server. Na verdade você tem que passar uma série de comandos. Eu tenho os arquivos .bat que já passava esses comandos, se eu precisar abrir uma janela de comando e decorar toda vez. E aqui na página dele ele ensina você a como colocar ele no ar, certo? Features, documentation. Tá aqui, ó. Basicamente acho que era esse comando aqui que você usava. Não, era esse aqui. Esse comando aqui que você tem que toda vez chamar para poder rodar o banco de dados, tá? Ele ficava na pasta lib, ó, hsqldb.jar, que também é o driver JDBC. Ou seja, esse arquivo aqui é tudo. Ele é o banco de dados, é o arquivo, é o driver JDBC, é tudo. Então você usava ele para rodar essa classe server dentro dessa pasta, desse arquivo jar, e aí subir o servidor, certo? Com esse nome, esse aqui era o nome da pasta onde ficavam os arquivos do banco de dados, e aqui era o alias que você dava, que você usava nas suas URLs JDBC. Então, eu migrei para o MySQL, tive também problemas para gerar esses data sources, tá? Então, se vocês... Eu estou falando isso porque a gente estava vendo aqui a parte de configurações de banco de dados, e dessa vez, para alívio de vocês, a gente não vai usar data source, tá? Como a gente já usou data source, vocês já sabem como fazer a configuração de data source no servidor de aplicações full JE. Dessa vez vamos simplificar, vamos acessar diretamente o banco de dados usando conexões URL JDBC, certo? Sem usar data source. A vantagem do data source é que essas configurações não ficam na aplicação, ficam no servidor de aplicação. Se elas ficam na aplicação e você está fazendo o teste nesse banco aqui, banco DSV para desenvolvimento e banco prod é para produção, você tem que lembrar e antes de fazer o deployment da aplicação em produção, você tem que mudar essa URL aqui, ó. Então isso é uma coisa que vai ter que ficar na tua cabeça. Você tem que colar um tooltip aí no seu monitor, colocar um alarme no seu relógio no dia da implantação para você mudar isso aqui, você reescrever esse string aqui nesse arquivo antes de você gerar a versão que vai para produção. Senão você vai usar o banco de desenvolvimento de produção ou vice-versa, né? Você baixou lá do seu GitHub da vida e estava configurado com o banco de produção e você começou a testar usando dados de produção. Então isso é muito perigoso. Então, o data source parece ser uma coisa complicada e infernizou a vida. Muita gente que tentou usá-lo, mas ele, na verdade, ele é um facilitador e ele é um protetor do desenvolvedor de aplicação. Certo? Não é para complicar, pelo contrário. Ele é para impedir você de fazer besteira. Bom, com esse vídeo a gente encerra a parte teórica do Spring Boot. E aí no próximo vídeo a gente vai implementar uma aplicaçãozinha bem básica, utilizando o Spring Boot, gerando o projeto a partir do Spring Boot, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.